Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui mais uma vez para falar para você a respeito dos principais acontecimentos na área tributária, agora relativo aos meses de março e abril de 2024. E eu conto mais uma vez com a participação de Gustavo Reis e Arik Farias. Olá, Alexandre. Olá, Arik. Um prazer estar aqui com vocês. Como vocês podem ver, minha voz é um pouco comprometida, mas isso não será um empecilho para a gente trazer conhecimento especializado em matéria tributária. Olá, Alexandre e Gustavo. Mais uma vez, uma satisfação imensa para mim estar aqui comentando com vocês as principais atualizações do setor tributário, notadamente naquilo que se refere à área pública. E hoje, a primeira sessão do nosso podcast, que vocês já conhecem, a GT News, traz uma notícia sobre os programas de autorregularização divulgados pela Receita Federal. A Superintendência da Receita na primeira região, que fica com a sede em Brasília, enviou mais de 6 mil cartas para empresas que declaram a DIF no montante de 810 milhões de reais, cujos recolhimentos não foram encontrados nas bases da Receita Federal. Essa notícia é bem interessante, inclusive ela tem a ver com a matéria que é nossa grande especialidade, a retenção na fonte, e a gente pode ver aqui que não por outros motivos a Receita Federal criou a EFD-REINF, a primeira declaração que foi focada em mais de uma retenção tributária, porque a gente já tinha a DIF, que era entregue anualmente, focada lá no seu princípio no imposto de renda, depois passou a ser também declaração de contribuições sociais retidas na fonte, mas a FD-REINF ela consolida tudo isso, ela se torna de periodicidade mensal, incluindo ali retenção de INSS, e tudo isso porque esse cruzamento de dados que a Receita fazia antes com as bases que ela tinha se mostrava muito frágil. E uma prova disso é a deflagração dessa operação. Não é a primeira vez que a Receita Federal faz isso, ela já deflagrou essa operação em outras etapas anteriormente, mas é uma prova de que a Receita está preocupada com as retenções tributárias. Prova de que as fontes pagadoras devem ter cuidado com esse tipo de obrigação e os beneficiários também, na medida em que eles, porventura, se compensarem daquilo que não for devidamente declarado pelas respectivas fontes pagadoras. Tudo isso, então, reforça a importância desse tema e a atualidade desse tema nos dias atuais. Exatamente, Alexandre. E na mesma linha da autorregularização, a Receita também tem reforçado as suas ações no sentido da transação tributária e tem estabelecido esse como um novo viés orientador das ações da Receita Federal. Ela apresentou recentemente um balanço sobre os resultados recentes obtidos no mecanismo de transação, que é aquele acordo que os contribuintes fecham com o fisco, e anunciou novidades que serão colocadas em prática a partir desse ano, integrantes dos programas de recuperação tributária que a Receita tem implementado. Essa notícia, ela está na linha daquilo que Alexandre comentou agora há pouco, que eu acho que tende a ser muito eficaz. É muito melhor para o contribuinte ele ter a chance de transacionar com a Receita, e nessas transações um elemento muito importante é que ela analisa a situação específica da empresa, diferentemente dos parcelamentos, que a condição é igual para todo mundo. Se um tem direito a parcelar em 60 vezes sem nenhuma redução, é igual para todo mundo. As transações não permitem com que a Receita analise o seu caso específico, como é que está o seu rendimento, o seu faturamento, a chance de você quitar aquele débito ou não, e tudo isso, a depender daquela análise, ela pode propor para você uma transação com uma redução, por exemplo, de encargos tributários diferente de uma outra empresa que está em uma outra realidade. Então, eu de fato acho que esse tipo de medida, tanto a autorregularização quanto a transação tributária, elas são mecanismos eficazes e que se a Receita investir nisso, ela tem muito mais chance de receber esse débito que as empresas têm do que se ela partir direto para uma ação mais contundente, como uma ação ou algum outro tipo de processo. Exatamente, Gustavo. E em entrevista coletiva divulgada pelo secretário especial da Receita Federal para esse assunto, ele divulgou que das 11 primeiras transações do universo de 180, o governo federal, a Receita, já conseguiu recuperar 1,17 bilhão de reais de um universo ali de 7 bilhões, mas que eram valores com uma perspectiva de recuperação muito baixa. Então, nessa linha aí, a Receita tem reforçado esse novo viés que eles mesmos publicaram como sendo um viés orientador, no sentido de deixar de uma perspectiva mais punitiva para uma perspectiva
cooperativa entre o fisco e o contribuinte, na linha do que as outras receitas do mundo inteiro têm implementado nos seus países, né? Então é de fato uma novidade que reforça aquilo que nós já vínhamos comentando aqui ao longo dos últimos meses. E passando para a próxima sessão do nosso podcast, a Agora é Lei, nós vamos comentar as principais normas tributárias publicadas nos meses de março e abril de 2024. A primeira delas é a Instrução Normativa número 2181, de março de 2024, que alterou a Instrução 2043 de 2021, que dispõe sobre a FD-REINF, trazendo novidades sobre essa escrituração. E essa instrução normativa surpreendeu inclusive a gente, porque a Receita Federal, através dela, prorrogou a exigência da DIF por mais um ano. E a gente se deparou aqui com uma constatação que muitos contribuintes devem ter feito e não devem ter entendido. A Receita Federal vai ter, ao longo do ano de 2024, a alimentação das suas bases de informações sobre retenções tributárias via FD-REINF e ainda vai exigir a DIF em 2025 relativo ao ano calendário de 2024. Ou seja, a Receita está exigindo informação de forma redundante agora para o ano calendário 2024. E as empresas não devem estranhar isso, porque possivelmente a decisão da Receita de ressuscitar a DIF depois de já ter sido extinta, pelo menos por mais um ano, provavelmente se deu em função de ela ter analisado que algumas operações não estavam devidamente acobertadas ali na FD-REINF. Havia ajustes a serem feitos que, se não fosse o fato de a DIF ainda ser exigida, poderiam gerar furos no controle da Receita e dificuldades, inclusive, no que tange à restituição de imposto de renda para os contribuintes. Então, aqui a gente pode dizer que foi uma surpresa desagradável, mas as empresas em geral provavelmente vão entregar no ano que vem a última DIF da história. É o que a gente espera. Eu acho que a Receita ela foi muito audaciosa, porque quando ela criou a FD-REINF e colocou ali a retenção previdenciária, o início da obrigatoriedade se deu de forma escalonada, dando a ela a chance de testar o programa, fazer ajustes, até que tudo estivesse a pleno vapor. Com o imposto de renda, ela colocou todo mundo em um mesmo momento e prevendo que em 4 meses tudo estaria resolvido. De setembro a dezembro, ela teria todas as dificuldades resolvidas e poderia abrir mão da DIF para o ano calendário 2024. E ela percebeu que a realidade não era essa. Então, talvez por conta disso, Alexandre, que você pontuou, a DIF era anual, a FD-REINF agora é mensal. E algumas informações que iam na DIF, você sabia que precisava colocar porque o ano já tinha passado. Ou seja, pagamento à pessoa física sem retenção, mas cujo valor do pagamento foi acima de 6 mil no ano. Você já sabia no final do ano se o pagamento àquela pessoa física tinha chegado naquele limite ou não para fins de informação. Mas como é que eu vou saber, em alguns casos agora em abril, maio, janeiro, se eu vou pagar aquela pessoa física ao longo do ano um montante que chegue nesse limite, para eu informar ou não aqueles pagamentos? Eu acho que a Receita está tendo dificuldade nesse ajuste de uma declaração que era anual para uma declaração que agora é mensal, e por conta disso essa redundância. E infelizmente, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tem que entregar a REINF, não está mais no campo da brincadeira, de fato é necessário entregar, mas vai ter que entregar a DIF da mesma forma ano que vem, referente ao ano de 2024. E a gente lembra, né, Gustavo e Alexandre, que lá no manual atual da FD-REINF existe uma previsão de que a Receita, uma menção de que a Receita ainda vai publicar uma instrução normativa mais ampla, disciplinando com maiores detalhes a própria FD-REINF, o que ainda não aconteceu. E isso acaba gerando, inclusive, alguns gaps, algumas lacunas na interpretação do manual e de como as obrigações devem ser informadas, que pode ser que durante esse período aí que ela deixou para o ano que vem, a finalização da DIF, né, a descontinuação, nesse inteirinho aí ela publique essa instrução normativa, esclareça mais os pontos que ainda estão pendentes de esclarecimento mesmo, e a gente possa ter um cenário mais claro para o próximo ano e entender como é que vai funcionar de fato todas essas obrigações. E a solução de consulta número 18 de março de 2024, que trata também do PES, é um assunto que está aí quente e tem voltado aqui no nosso podcast com frequência, pontua que o simples fato de que a empresa possua o código CNAE previsto na legislação do programa em 18 de março de 2022
é insuficiente por si mesmo para permitir a aplicação do benefício fiscal previsto lá no artigo 4º da Lei 14.148 de 2021. E o PES é um tema que está quente, né, Alexandre? A gente tem visto aí que a Receita e o governo e o Congresso têm mexido nesse tema com muita frequência. É isso mesmo, Ari, que cada vez mais a gente vê respostas da COSIT em relação a essas questões do PES, que inclusive não guardam coerência com aquilo que está na legislação. Embora a gente esteja vendo também a Receita ponderar sobre algumas questões. Essa solução COSIT ela é interessante em um aspecto de forma negativa. A Receita Federal diz que não basta a empresa exercer a atividade correspondente ao CNAE contemplado pelo PES, mas que o exercício dessa atividade, de alguma maneira, tem que estar relacionado ao setor de eventos. Só que quando ela fala ao setor de eventos, ela se refere ao artigo da lei que diz que o setor de eventos será definido através de listagem objetiva, através de portaria expedida pelo Ministério da Economia. E a portaria faz a listagem dos códigos CNAE, ou seja, a gente está dentro de um ciclo vicioso em que a Receita Federal parece querer dizer uma coisa, mas não diz explicitamente, até porque se a definição do setor de eventos não está baseada nos códigos CNAE listados lá na portaria, inicialmente a 7163, depois a que sucedeu, até que isso fosse alterado por lei, então a gente pergunta, o que seria setor de eventos? Porque dentre aqueles códigos CNAE tem atividades que são nitidamente relacionadas à realização de acontecimentos, mas tem alguns códigos CNAE que não são tão diretamente ou não necessariamente relacionados. Agora, ao mesmo tempo, nessa solução COSIT, Gustavo, a Receita reconhece a aplicação do direito intertemporal para dizer que a exclusão das atividades que ocorreu ali no início de janeiro de 2023 deve respeitar os princípios tanto da noventena para as contribuições quanto da anterioridade anual para o imposto de renda. Exatamente. A gente percebe que tudo isso é fruto de uma grande confusão ou de uma tentativa da Receita de se beneficiar desse programa, porque quando a lei do PES, Alexandre, foi publicada, houve um veto ao artigo 4º que concedia a alíquota zero de IRC, SLL, PIS e COFINS. Mas isso não quer dizer que o PES não estava valendo. Uma das medidas foi vetada, mas existia a transação tributária. E a Receita, então, nesse momento, vendo a oportunidade de um número grande de empresas aderirem a esse programa e quitarem os seus débitos, ela lista como atividade do setor de evento um rol muito grande de atividades. Eu acho que ela foi surpreendida quando do veto, né, da derrubada do veto desse artigo 4º da Lei 14.148, e ela se viu naquele momento e fala assim, opa, nem tudo aqui é atividade de evento, eu vou tirar porque senão o rombo seria grande demais. E nessa que ela fez essa redução, ela fez e a publicação disso saiu no início do ano seguinte. Então, de fato, ficou aquela dúvida, será que as empresas que estavam em 2022 no PES permaneceriam com o direito em 2023, já que a medida saiu em 2023? Apesar de muitas discussões, ela definiu esse direito intertemporal. Para o imposto de renda, tem que se respeitar a anterioridade de exercício, ou seja, as empresas que tinham direito em 2022 para o imposto de renda permaneceriam com direito durante o ano de 2023. E para as contribuições sociais, a anterioridade é nonagesimal, ou seja, a empresa teria o direito ainda de se beneficiar do PES no que diz respeito às contribuições durante ali os 90 primeiros dias do ano a contar da data da publicação da medida. Então, isso de uma certa forma foi um reconhecimento de um direito do contribuinte muito positivo, que a gente estava preocupado que a Receita não fosse reconhecer, mas que pelo visto ela jogou a toalha nesse ponto. E agora nós vamos falar de duas soluções de consulta que reiteram aquilo que a gente já tem tratado aqui há alguns anos, inclusive. A solução de consulta COSIT número 31 de 2024 e a 57 de 2024. A 31 diz que, por força do julgamento do STF no tema de repercussão geral 1130, pertence ao município, aos estados e ao Distrito Federal a titularidade da receita arrecadada a título de IRRF, de Imposto de Renda Retido na Fonte. E aí ela trata nessa solução de consulta de todas as hipóteses que são objeto de retenção na fonte e afirma que a receita dessas retenções é dos municípios e dos estados e do Distrito Federal.
No mesmo sentido, vai a outra solução 57, falando sobre a contratação de bens ou serviços de pessoa jurídica, reafirmando no mesmo sentido de que o produto da arrecadação pertence aos estados e municípios e cabendo ao município ou estado apenas disciplinar a forma de recolhimento aos seus cofres dessa receita. Então é basicamente a receita aí reiterando aquilo que a gente já tem tratado aqui no podcast há muito tempo, não é, Alexandre? Exatamente, esse tema 1130 da repercussão geral do STF, ele causou um efeito muito curioso, né? Porque a gente está falando de uma decisão do STF a respeito de um tributo de competência da União que o STF falou. Esse tributo pertence aos estados e municípios, mas o STF não criou isso. A Constituição já fala isso. O que o STF fez foi interpretar esse dispositivo constitucional à luz de alguns princípios, dentre eles o princípio da simetria, ou seja, as regras de retenção que editadas para os órgãos da União previa a chamada retenção ampla do imposto de renda sobre compra de bens, sobre prestação de serviços em geral, também tinham que ser aplicadas aos estados e municípios. Agora, o efeito curioso disso é que os estados e municípios passaram a ter direito de aplicar o artigo 64 da Lei 9.430, mesmo esse artigo não prevendo nada relacionado à administração estadual e municipal. A partir do momento em que a decisão foi proferida, ou no mínimo, a partir ali do trânsito em julgado dessa decisão, e a lei não foi alterada até os dias de hoje. No meio do caminho, em meados de 2023, a Receita Federal edita uma instrução normativa, mas olha, uma instrução normativa praticamente 1 ano e meio depois que esse tema foi consolidado ali no âmbito do STF. Então a gente pode dizer que os estados e municípios que cochilaram, que não souberam interpretar a jurisprudência e a sua aplicação ali nos casos concretos, perderam muita arrecadação. E a gente teve a oportunidade de falar em várias palestras e em congressos, em cursos a respeito desse tema, para vários entes federativos, municípios às vezes com orçamentos muito expressivos e também secretarias de fazenda estaduais. Para uma delas, inclusive, eu tive a oportunidade de ministrar um curso em que eu ressaltei que o prejuízo anual estimado por eles não estarem fazendo essa retenção desde a decisão do STF girava ali em torno de 400 milhões por ano. Então a gente não está falando de pouco dinheiro, a gente está falando de recursos muito expressivos que, por falta de conhecimento sobre os efeitos das decisões judiciais em casos concretos, em matéria tributária, esses entes federativos acabaram deixando de arrecadar, ou seja, suportaram esse prejuízo. E o inciso 23 da Instrução Normativa da Receita Federal número 2110 de 2022 diz que os serviços de saúde, quando prestados por empresas da área de saúde e direcionados ao atendimento de pacientes com o objetivo de avaliar, recuperar ou manter o estado físico, mental e emocional desse paciente, ele está sujeito à retenção previdenciária. A Receita Federal, então, publicou a solução de consulta COSIT número 42, de 20 de março de 2024, afirmando que os serviços de consulta médica, quando prestados mediante cessão de mão de obra, estão sim sujeitos à retenção previdenciária prevista lá na Lei 8.212 de 91 e disciplinada por essa instrução normativa que eu acabei de citar. O interessante, ao que me parece, lendo essa solução de consulta, ou pelo menos parte dela, é que a dúvida do consulente não era nem se seria hipótese ou não de retenção, é que a empresa que eles contrataram é optante pelo Simples Nacional e eles entenderam que o serviço estava sendo executado mediante cessão de mão de obra e exigiram que a empresa se desenquadrasse do Simples. Nisso, a empresa falou, não, o serviço que eu executo não é concessão de mão de obra e por isso eu posso continuar executando essa atividade. E a Receita, na própria ementa, ela diz que a subordinação não é mais elemento definidor da cessão de mão de obra. Talvez essa empresa da área de saúde estivesse ainda entendendo que não executa mais serviço mediante cessão de mão de obra porque o próprio, talvez ali a configuração do contrato, indicasse que não há essa subordinação. E a Receita foi clara ao dizer, olha, esse serviço está sujeito à retenção se executado mediante cessão de mão de obra, mas ela continua e ela afirma que se a cessão de mão de obra estiver presente e a empresa for optante do Simples Nacional, a retenção só deve ocorrer após o desenquadramento dela.
já que não há responsabilidade tributária por essa irregularidade para a fonte pagadora, mas que é função do tomador tomar as medidas necessárias para fazer valer aquilo que me parece que o próprio consulente já tinha feito, solicitado a exclusão. Se o contribuinte, a empresa, não quiser se desenquadrar, ele pode oficiar então a Receita para que ela desenquadre de ofício. Mas pelas características aqui que eu li, me parece que de fato a cessão de mão de obra está presente e que essa contratação, ela de fato foi irregular. E reforçando aqui o seu corpo de entendimentos acerca dos artigos 111 e 112 da Instrução 2110, ainda sobre a retenção previdenciária, a Receita também publicou a solução de consulta número 44, na qual ela distingue os serviços de instalação e manutenção elétrica dos serviços de montagem, instalação, reparo e manutenção de instalações de máquinas e equipamentos, que estão enquadrados lá nos incisos 14 e 15 do artigo 112, que tratam da cessão de mão de obra especificamente. Já os serviços de instalação e manutenção elétrica estão incluídos no entendimento da Receita Federal no inciso 3º do artigo 111 e sofrerão retenção previdenciária quando prestados tanto mediante cessão de mão de obra como por empreitado. Essa é uma questão que a gente enfatiza muito, principalmente no curso Gestão Tributária de Contratos e Convênios, e normalmente eu que abordo essa parte que envolve a retenção do INSS na cessão de mão de obra ou empreitada, e eu costumo enfatizar que o enquadramento em um inciso ou em outro inciso pode fazer toda a diferença. Nesse caso, enquadrar em algum dos incisos do artigo 112 da IN 2110 significa dizer a retenção só é devida se o serviço for executado mediante cessão de mão de obra. Enquadrar no artigo anterior, o 111 da mesma IN, significa dizer, tanto faz ser mediante cessão de mão de obra ou mediante empreitada. Agora, aproveitando, fazendo uma conexão entre o que está nessa consulta e na consulta anterior, a gente pode dizer, por isso que é fundamental uma empresa, por exemplo, optante do Simples, na maioria dos casos, analisar de maneira mais percussiente qual é a forma, a modalidade de prestação de seu serviço. Porque se ficar caracterizado que realmente há cessão de mão de obra, isso é, em regra, um fato impeditivo para que a empresa permaneça no Simples. E no caso da solução anterior, interessante que você comentou, Gustavo, porque ali a gente estava falando de um serviço de saúde, inclusive contratado por uma autarquia federal, pelo que diz a consulta, e aquele serviço de saúde ali poderia até ser prestado pelo próprio sócio da empresa, que isso não afastaria a caracterização da cessão de mão de obra. Poderia até afastar a figura da retenção, a depender do caso concreto, mas não a caracterização da cessão e, consequentemente, a incidência da norma que impede o optante do Simples, via de regra, de praticar a cessão de mão de obra. Um tema bastante rico e objeto de muitas discussões em nossos treinamentos. E a solução de consulta COSIT número 58, de 25 de março de 2024, toca mais uma vez no assunto dos créditos de PIS e COFINS, e dispõe aquilo que a Receita entende como sendo insumo na prestação de serviços. E a Receita ali está tratando de um caso de uma empresa que presta serviço de suporte técnico, manutenção e outros serviços de TI, de tecnologia da informação, e ela entende que os serviços de acesso à internet podem sim ser considerados como insumo para a prestação desse serviço, utilizando aí o critério da relevância, como aquele serviço específico que está sendo contratado pela empresa é utilizado para a sua prestação do seu serviço, ele vai ser considerado como insumo e pode ser creditado aí para fins do PIS e da COFINS. O problema aqui que eu vejo é que se a Receita ou o legislador, em algum momento, ele não definir de forma mais objetiva o que é insumo, Alexandre, a gente vai passar o resto da vida vendo solução de consulta sendo publicada para aquele caso específico dizer se aquilo é insumo ou não, porque de fato é uma expressão muito subjetiva e que, a depender do caso, pode dar margem para a interpretação de que é ou que não é. Muitas empresas acabam fazendo o quê? Adotando o pensamento dela e aplicando, contando que a Receita pode questionar ou não a utilização daquilo como crédito. Outras, talvez um pouco mais conservadoras, perguntam à Receita para tirar a dúvida e ali ter a segurança. Outros vão para o judiciário e o judiciário acaba se manifestando. O fato é que ele fala aqui de acesso à internet, mas pelo que eu entendi não é para toda e qualquer empresa que usa a internet aquilo vai ser insumo.
desde que seja de fato a caracterização de algo que contribua para a efetivação daquele serviço executado. E isso, na prática, é muito difícil de perceber. Então, a gente tem outras soluções de consulta que vão falar de material de limpeza, por exemplo, em serviço de limpeza, detetização, e outras mais que, a depender do caso concreto, vão ou não poder entrar nesse conceito de insumo. Exatamente, Gustavo. E eu vou aproveitar o seu comentário só para acrescentar aqui uma informação que não tem a ver com a solução de consulta, mas tem a ver com esse subjetivismo da nossa legislação tributária, né? Por que a legislação é tão subjetiva? Eu lembrei, à medida que você falava, que a regulamentação dessa incidência não cumulativa de PIS e COFINS fala da relação intrínseca que deve existir entre o insumo e a atividade. E não existindo, não seria um insumo passível de crédito. Mas olha o detalhe, quando a gente entra nesse campo da subjetividade, a gente tem que analisar muitas peculiaridades dos contextos diferentes das empresas e isso sempre vai levar a gente a uma zona nebulosa, uma zona ali cinzenta, onde a gente não vai ter certeza nem para um lado nem para outro. Aí eu lembrei, solução COSIT que fala que a despesa com assistência médica que a empresa tem com os colaboradores não gera direito de crédito. Mas qual era o contexto daquela solução COSIT? Era uma indústria que pagava assistência médica para os funcionários e a Receita entendeu, olha, isso aí não está intrinsecamente relacionado à produção dos bens, etc. E por isso não é hipótese de cálculo de crédito. Agora eu pergunto, e se for uma empresa de limpeza predial, em que o principal insumo da atividade é o fornecimento da mão de obra? A assistência médica que a empresa paga para os colaboradores dela não se torna um insumo indispensável à prestação de serviço? Então, essa subjetividade ela não tem, vamos dizer, previsão de acabar, a não ser quando vier a reforma tributária que extinguir essas regras, já que o PIS e COFINS vão ser substituídos pela CBS. Só que aí eu cito um artigo lá da Constituição com a emenda constitucional da reforma tributária, o artigo 156A, que tratando do IBS, que vai ser resultado da junção aí de ICMS e ISS, traz lá em um dos seus incisos que esse novo imposto, o IBS, será não cumulativo. Agora ele traz uma exceção. Fala que as empresas não vão poder calcular crédito em relação às despesas consideradas de uso ou consumo pessoal. E aí a gente vai sair de uma discussão para outra discussão também subjetiva. E assim a gente vai provavelmente continuar tendo muito assunto para falar em programas como esse aqui ao longo de muitos anos. E a Instrução Normativa da Receita Federal número 2185 de abril de 2024 fez uma série de alterações na Instrução 2110, que dentre outros assuntos, aquilo que a gente mais trata aqui é a retenção previdenciária, mas é uma instrução que dispõe sobre alguns outros aspectos, e o principal deles aí foi a alteração na lista dos contribuintes individuais, não foi, Gustavo e Alexandre? Exatamente, Eric, mas quando a gente para ver essa mudança, não sei se o Alexandre concorda também, foram acréscimos que tiveram na lista de contribuinte individual que acaba alcançando um número muito pequeno daqueles que lidam com a matéria. E são inclusões que, se a gente parar para ver, talvez não precisassem, Alexandre, ter sido feitas, porque a gente já tem um inciso que é um pouco mais genérico, que é o inciso 1º do artigo 8º, que acaba contemplando boa parte dos contribuintes individuais. Mas eu acho que a Receita, para evitar discussões, ou provavelmente já vendo alguma movimentação nesse sentido, preferiu, em alguns casos, deixar expresso que ali se trata, de fato, de um contribuinte individual. Eu também destaco assuntos que são mais específicos, mas apenas para complementar, que a Instrução Normativa também fala de algumas situações que, no âmbito do judiciário, foram definidas ali em ações judiciais que geraram pareceres vinculantes da Procuradoria da Fazenda Nacional e, por isso, a Receita Federal incorporou ao texto da IN. Um exemplo disso, o artigo 96 recebeu agora o parágrafo 3º, que fala que o produtor rural, pessoa física, sem inscrição no CNPJ, não é sujeito passivo da contribuição para o salário e educação. Isso está baseado em teses que foram firmadas no âmbito judicial
e reconhecidas pela PGFN. A mesma coisa a gente vai ver lá em relação aos artigos que tratam do SEBAS, a certificação das entidades beneficentes de assistência social. A Receita Federal ali regulamentando a aplicação do ponto de vista temporal da decisão do STF em uma ADI que concluiu pela não aplicação de lei ordinária para regulamentar esse procedimento, a Lei 12.101, que foi substituída pela Lei Complementar 187. Então, a gente vê a Receita Federal aqui fazendo aprimoramentos também muito salutares e a gente tem que elogiar a Receita nesse ponto, porque traz aquilo que está apenas no âmbito de decisões judiciais para norma legal. E isso facilita a compreensão daqueles que lidam com a norma no dia a dia para fazer a apuração dos tributos, o recolhimento de uma maneira mais assertiva. E voltando ao PES, a solução de consulta número 89 de 17 de abril de 2024 foi mais uma em que a Receita tentou racionalizar o entendimento das normas que regulamentam o programa, tanto da própria Lei 14.141 de 2021, 14.148, como também das instruções normativas e portarias que disciplinaram o programa ao longo desses últimos anos, preservando sempre aí no intuito de preservar a aplicação da lei no tempo, né, conforme os atos que foram publicados ao longo dos anos. Aqui eu destaco que a Receita Federal fez meio que um pacote aqui de esclarecimentos, lógico que em função da provocação do contribuinte, e eu quero pontuar rapidamente que ela fala do termo inicial, que foi ali em março de 2022, ou seja, apesar de ter sido fruto de um veto que foi derrubado em relação à lei publicada em 2021, só a partir do momento em que o artigo vetado foi publicado é que o benefício passou a valer. Isso não interferiu no prazo, porque na redação original seriam 60 meses, então seria 60 meses começando antes ou começando depois. A Receita também fala que do adicional de imposto de renda se aplica a alíquota zero, aquele adicional de 10% sobre o lucro mensal que excede a 20 mil. A Receita fala sobre as retenções e nesse ponto a gente discorda. Ela diz que só a partir da MP 1147 de dezembro de 2022 é que as empresas passaram a ter direito de destacar na nota o benefício da alíquota zero para não sofrer a retenção. Isso não procede por uma razão muito simples. A gente tem pelo menos duas instruções normativas da Receita que já diziam antes que qualquer benefício de isenção à alíquota zero em relação a essas contribuições e ao imposto de renda, sendo destacado na nota fiscal com o respectivo fundamento legal, autorizava a fonte pagadora a não efetuar a retenção. Então, nesse ponto aqui, a gente identifica um equívoco da Receita e a gente faz essa crítica. E aí, outros pontos mais específicos são colocados nessa solução COSIT para aqueles que estão, digamos, estudando mais a fundo a matéria que envolve a alíquota zero do PES. É interessante examinar com muito cuidado cada detalhe dessa manifestação da Receita. Pois bem, a solução de consulta COSIT número 74, de 3 de abril de 2024, que a gente até publicou recentemente um conteúdo específico sobre ela, a Receita entendeu que os serviços de copa, que envolve a preparação, manuseio e distribuição de qualquer produto alimentício, estão sujeitos à retenção do artigo 110, lá na instrução 2110, a retenção previdenciária, quando contratados mediante cessão de mão de obra. A gente até fez uma ressalva nessa solução ao entendimento da classificação contratual, mas superado esse ponto, o entendimento da Receita, na verdade, ele reitera aquilo que já é entendido desde aí 2014, né, Alexandre? Exatamente. Aqui a gente está diante de uma manifestação da Receita que tem um ponto de contato com aquela que a gente comentou anteriormente. Empresa optante do Simples, que pratica cessão de mão de obra, sem ser naquelas atividades permitidas pela Lei Complementar 123, basicamente limpeza e conservação, vigilância, obra de construção civil e advocacia, ela está no Simples de maneira irregular. E aí o tomador de serviço não precisa no primeiro instante se preocupar com isso, mas eu confesso a você, essa solução COSIT, no que tange a discussão que eu pontuei aqui, ela chove no molhado. Ela fala aquilo que a gente já sabia, que a gente pontuou inclusive no nosso livro desde as primeiras edições. O que me surpreendeu mesmo nessa solução COSIT, e aí é interessante porque tem coisa que a gente só descobre depois que a gente lê a íntegra da decisão. A emenda, às vezes, não traz detalhes que a gente precisa saber e investigar. A solução COSIT está tratando de uma empresa que, optante do Simples, estava fornecendo alimentos dentro de uma unidade hospitalar.
E essa empresa fornecendo alimentos com o pessoal dela alocado dentro do hospital, a Receita Federal concluiu que ela estaria ali prestando serviços. Coisa que a gente sabe que não procede, porque do ponto de vista da legislação de ISS e ICMS, é pacífico que o fornecimento de alimentação no ambiente de empresas ou de entidades públicas é considerada operação mercantil. A empresa que está ali dentro com o pessoal alocado está vendendo aquelas mercadorias por ela produzidas no ambiente ali do cliente. Então, esse foi o grande equívoco que eu destaco aqui. Por conta disso, a gente pode dizer, é necessário separar aquilo que há de positivo e de, vamos dizer, válido na solução COSIT, desse erro que eu considero um erro primário que a Receita cometeu na interpretação da natureza jurídica dessa operação. E isso a gente não pode deixar de pontuar. É diferente, inclusive, Alexandre, aproveitando esse seu comentário, quando você fornece o insumo e você contrata alguém para fazer o preparo do alimento. Isso, de fato, seria um serviço. É diferente quando você vai em um restaurante e você compra uma comida, um prato ali no restaurante. É o restaurante que fornece todos os alimentos e o preparo. Aquilo não é serviço de cozinheiro. Mas é diferente se eu contrato alguém para fazer um jantar em minha casa, um cozinheiro particular, e eu forneço os insumos para ele. Ali não é fornecimento de alimentação. Eu acho que é essa a diferença, talvez, que a Receita não tenha percebido. Provavelmente, essa unidade hospitalar, ela não compra os insumos todos, fornece para a empresa que vai simplesmente preparar o alimento. A empresa fornece o alimento, prepara e, de fato, isso é uma compra e venda mercantil e não entraria nessa discussão quanto à cessão de mão de obra, já que não é serviço. E a última norma discutida hoje é a Solução de Consulta 97 de 2024, também da COSIT, na qual a Receita trata da incidência das retenções tributárias em pagamento com glosa de valores. A gente até gasta uma seção bem extensa no nosso livro tratando dessa glosa no âmbito do imposto de renda, mas a Receita está tratando aqui das retenções nas contribuições previdenciárias. E ela afirma que o valor de base de cálculo da nota original emitida é que vai servir como base da retenção, não vai haver uma dedução por conta da glosa. Alexandre, se puder explicar um pouco mais para a gente o entendimento da Receita. Perfeito, Ari, que aqui a gente lembra para os nossos espectadores que quando a gente fala de glosa de valores, a única norma legal que vai cuidar da base de incidência de retenções tributárias na ocorrência desse fato, e glosa de valores é uma coisa que não é familiar a todos, mas é o quê? É a desconsideração parcial daquilo que está sendo objeto de cobrança através de uma nota fiscal. Quando o destinatário daquela nota não reconhece a procedência integral daquela cobrança, ele glosa uma parte daquele valor e paga apenas o valor que ele julga ou conclui ser devido. Pois bem, essa diferença que é glosada, ela entra na base de incidência das retenções tributárias de acordo com o que está previsto lá no artigo 2º da IN 1234 de 2012. E por que muita gente não sabe disso também? Porque a IN 1234 da Receita Federal é uma IN muito específica, trata da retenção que é realizada por, entre aspas, poucos CNPJs do Brasil, porque ela é destinada basicamente aos órgãos e empresas federais e agora, mais recentemente, também aos órgãos, autarquias e fundações de estados e municípios. Então, acaba que, no ambiente de empresa privada, principalmente, a gente tem muitas pessoas que se deparam com essa figura da glosa de valores e não tem absolutamente nenhuma referência legal sobre como interpretar. E uma solução de consulta como essa acaba reforçando aquilo que a gente também pontua no livro, que não havendo a substituição da nota fiscal por um novo documento que aponte o valor que efetivamente vai ser pago, então o valor bruto da nota deve ser considerado como base para a incidência da glosa. Eu costumo dar um exemplo simples nos nossos treinamentos, eu falo assim, se a nota fiscal é de 100, mas é glosado o valor de 10, então o destinatário da nota, o adquirente do produto ou tomador de serviço vai pagar 90, mas ele desconta dos 90 os tributos calculados sobre 100, a não ser que aquela nota de 100 seja substituída por uma nova nota no valor de 90. É uma maneira muito simples a gente colocar aqui para a nossa audiência. Exatamente. A gente teve até um questionamento de um cliente recentemente, perguntando como proceder nesse caso, porque o prestador não queria substituir a nota e, ao mesmo tempo, não queria sofrer a consequência negativa.
E aí a gente dispôs para ele que, apesar dessas complicações, como fonte pagadora, caberia simplesmente fazer a retenção considerando o valor total, o valor bruto da nota. E realmente é um assunto espinhoso. E a penúltima sessão de hoje é a de olho nos tribunais, aquela que a gente discute as principais decisões judiciais ou administrativas sobre a matéria tributária. A primeira delas é uma decisão do STJ, que foi bastante repercutida aí nos portais de notícia jurídica, que trata do afastamento do limite de 20 salários mínimos para contribuições ao Sistema S, que é aquele sistema das entidades paraestatais, prevalecendo aí o entendimento da ministra Regina Helena Costa pela inexistência desse limite para as contribuições para SESI, SENAI, SESC e SENAC. É isso mesmo, Ari, que aqui a gente está diante de uma tese que, inclusive, era aguardada por muitos contribuintes se enquadrariam nesse perfil da tese tal como ela foi proposta e interpretada. E na minha opinião, e acredito que na de Gustavo também, sempre houve muito equívoco nessa interpretação. Porque a leitura do texto lá, que era objeto da discussão judicial, no meu entendimento, sempre nos levou à seguinte conclusão: os 20 salários mínimos de limite para efeito de cálculo daquilo que teria incidência da contribuição para outras entidades, não era 20 salários considerando o total da folha da empresa. Era 20 salários considerando o salário individualmente de cada trabalhador. Até porque o texto lá falava em salário de contribuição, não falava da soma do salário de contribuição ou do total da folha de salários. Essa era a nossa interpretação. Nos parece que o judiciário foi no caminho inverso, acolhendo, à medida que os anos foram passando, a tese da aplicação ampla desse limite, de forma que uma folha de salários de 20 salários mínimos, praticamente qualquer empresa teria. Então é muito fácil chegar nesse limite. Empresas pequenas, inclusive, teriam esse limite. Mas, depois de muito tempo, o STJ chamou para si essa discussão e, apesar da controvérsia que houve ali durante alguns anos, a Receita concluiu: olha, esse limite de 20 salários mínimos, ele não deve se aplicar nem mesmo naqueles casos em que, individualmente, a remuneração de um trabalhador exceda a esse limite. Isso porque houve uma interpretação de que a revogação de um determinado dispositivo implicou também a revogação do seu parágrafo único, e isso acabou extinguindo o direito para todos. E aí muitos advogados tributaristas apostaram nessa tese. Muitas empresas, inclusive, se arriscaram em fazer a compensação desses valores antes da definição do julgado e, felizmente, nós não embarcamos nessa, não orientamos nenhum cliente nesse sentido, não ajuizamos nenhuma ação nessa direção, porque nós não acreditávamos nessa tese. E, mais recentemente, o que a gente está vendo é uma tendência do judiciário voltar a proteger mais o orçamento público. Isso a gente está vendo, inclusive, nessa decisão e na próxima decisão que a gente vai comentar aqui na pauta. Isso, Alexandre. O STJ, inclusive, suspendeu as ações rescisórias sobre a modulação dos efeitos da tese do século para unificar sua posição sobre o assunto. A suspensão dos processos é uma consequência da afetação de um processo ao rito dos repetitivos. Quando a controvérsia é muito grande, o STJ ele suspende os processos e decide de forma única para que haja depois o prosseguimento dos processos com orientação já definida. Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre essa decisão para a gente. Olha, a gente sabe que o STF decidiu aquilo que temos chamado de tese do século, a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e apesar de toda a repercussão que já foi dada a esse tema, parece que ele encontra um meio de voltar para a nossa pauta. A gente acha que vai ficar algum tempo sem falar sobre ele. Mas vejam, só para a gente entender um pouco do que foi que aconteceu. O STF ele modulou os efeitos para que isso só pudesse valer de março de 2017 para cá, salvo para quem já possuísse uma ação anterior concedendo o direito. Então, se a decisão desse processo foi em 2016, ele não precisaria respeitar essa modulação de 2017 em diante. Ele poderia pegar os 5 anos antes ao dar decisão. A discussão toda, Alexandre, é para aqueles processos que tiveram trânsito em julgado pós-março de 2017, 2018, 2019. Será que eles poderiam voltar
5 anos, inclusive, para antes de 2017, ou eles teriam que esbarrar naquele prazo de março de 2017. Então, parece que a discussão é essa, parece que a AGU quer limitar até 2017, não é isso? Exatamente. Então, quem ajuizou uma ação, por exemplo, em 2020, teria direito de retroagir até 2015, considerando que a ação foi ajuizada já depois da decisão de 2017, que foi ali o termo inicial da modulação dos efeitos. O fato é o seguinte: toda essa celeuma ela só existe porque o STF demorou demais em julgar esses embargos. Não houve justificativa e à época a gente ficou questionando isso. Justificativa para entre março de 2017 e lá início de 2021 o STF não se manifestar a respeito dessa matéria. Até porque a gente está falando de embargos de declaração que basicamente pretendiam modular os efeitos. 4 anos para o STF decidir isso com uma tese que foi apelidada de tese do século por causa do seu impacto financeiro sobre o caixa do governo, acabou dando margem para toda essa confusão. Mais uma evidência de que se o nosso judiciário for mais proativo e eficiente no que tange à discussão dessas teses tributárias, a gente vai evitar muitos problemas. Exatamente. E por fim, o STJ decidiu que a TUSD e a TUST, que são as tarifas de utilização do sistema de distribuição e transmissão de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia quando eles são lançados na fatura da energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Essa é outra tese que muitos profissionais da área jurídico-tributária apostaram, muitas empresas também acreditaram que ganhariam. Inclusive, várias empresas ao longo desses anos ganharam, obtiveram decisão transitada em julgado nessa matéria e chegaram a ter o recebimento dos seus créditos. Aqui a gente está falando de o ICMS na conta de energia não incidir sobre a parcela de 2 tarifas que são cobradas ali dentro da conta, que é a tarifa da transmissão e a tarifa da distribuição. E muito interessante essa novela porque a gente viu várias decisões favoráveis aos contribuintes, inclusive no âmbito do STJ, mas quando foi destacado para que isso fosse decidido ali dentro do rito dos recursos repetitivos, o STJ agora profere uma decisão contrária à sua tendência. No meio do caminho, vamos lembrar, foi editada uma lei complementar a nível nacional, que agora me foge o número exato, mas salvo engano, foi a lei complementar número 190, que ela disse que esses encargos não seriam incluídos na base do ICMS. Ou seja, lei complementar editada, aprovada pelo Congresso Nacional, previu isso. Quando previu, surgiu a dúvida, será que essa previsão legal vai prejudicar a aplicação da tese anteriormente à publicação da lei? Ou será que essa inovação ela vai apenas validar aquilo que na tese já estava sendo discutido? E aí, essa lei complementar, no que tange a este aspecto específico, foi objeto de uma ação direta perante o STF, que determinou a suspensão, por força de liminar, dos efeitos desse dispositivo da lei complementar. E agora a gente tem, digamos, uma remotíssima esperança de que o STF avoque para si a matéria e diga tem natureza constitucional e eu vou decidir contrariamente ao que o STJ decidiu. Uma esperança muito remota, inclusive por causa do contexto que a gente está falando. Um contexto em que o judiciário voltou a defender mais o orçamento público de uma maneira geral. E, nesse caso, o orçamento dos estados, que fizeram um trabalho de convencimento muito bom junto ao STF, para que o STF proferisse essa liminar, e junto ao STJ, para que o STJ revertesse a tendência dessa tese e sepultasse essa discussão aí, pelo menos no âmbito do STJ, em favor dos estados. E a última etapa do nosso programa é aquela em que nós respondemos as perguntas que vêm de vocês, da nossa audiência, dos nossos telespectadores. Vamos lá para a Pergunte ao Especialista. A primeira pergunta de hoje é a da Ieda, e ela nos pergunta de forma bem breve: o contratante optante do Simples Nacional também tem que pagar a CPP de 20%, a contribuição previdenciária patronal? Excelente pergunta, e essa pergunta ela é respondida de maneira fácil quando a gente conhece e está habituado com as terminologias do Simples, porque para quem conhece, sabe que
As atividades tributadas pelo anexo 4º da Lei Complementar são aquelas em que a CPP não está contemplada e somente quando a empresa exerce essas atividades, ela tem que recolher a CPP. E a CPP que ela tem que recolher não é só sobre a folha, é também sobre a contratação de contribuintes individuais, de prestadores de serviços autônomos, é também a contribuição patronal sobre o prolabore do sócio. Tudo isso a empresa do Simples tem que recolher se ela exercer a atividade sujeita ao anexo 4º. Se a atividade for sujeita aos anexos 1º, 2º, 3º ou 5º, a gente tem a regra diferente, ou seja, aquilo que a empresa recolhe já contempla a parcela da CPP e esse recolhimento da CPP está embutido ali dentre os outros percentuais que somados geram o recolhimento unificado do Simples Nacional. Um aspecto interessante aqui, Gustavo, é que o Simples, a gente costuma dizer de Simples só tem um nome, né? Porque na hipótese de a empresa exercer atividades sujeitas ao anexo 4º e sujeitas a outro anexo, ela tem que recolher esses 20% proporcionalmente, considerando o percentual das receitas de cada atividade, o que acaba tornando a apuração extremamente complexa que não combina nada com o nome desse sistema. É verdade, e boa parte daqueles que pagam a mais no Simples é por falta de conhecimento disso. Eu costumo usar como exemplo o ISS, que muita gente acha que o optante do Simples não está sujeito à retenção do ISS. Por quê? Porque ele recolhe o ISS dentro do Simples. Só que a própria lei do Simples diz que o ISS retido está fora, ele não é recolhido dentro do Simples, da mesma forma que a CPP para quem executa a atividade do anexo 4º. Só que às vezes aquele que vai fazer a entrega da declaração não tem esse conhecimento e lança todo o faturamento como uma atividade que está dentro do Simples, sem pontuar que parte daquilo é tributado por fora. Aí ele sofre a retenção do ISS, a fonte pagadora, se for hipótese de retenção, está fazendo corretamente, e ele não informa que já sofreu a retenção e acaba pagando o ISS dobrado dentro do Simples. Então é esse tipo de falta de um tratamento padrão que faz com que muita gente ache que o Simples é fácil, mas na verdade, como você pontuou, ele é bem complexo. E a Euda, que é de uma prefeitura, ela não se identificou de qual cidade, nos pergunta como proceder ao desconto do imposto de renda na fonte em se tratando de aquisições de passagens aéreas por meio de agências de viagens. Ela disse que ela sabe que existe a retenção dos bilhetes, da agência e também da taxa de embarque lá do aeroporto, mas queria entender como é que funciona essa retenção aí para a prefeitura. Olha, Euda, essa pergunta é muito interessante e eu creio que parte da resposta passa em você entender qual é o papel da agência. A agência ela atua como uma intermediadora e como intermediadora ela não contrata nada em nome próprio, ela contrata em nome de terceiros. Então, se você é prefeitura e você contrata a agência, todos os pagamentos àqueles que forneceram bens ou prestaram serviços deve ser como se você estivesse pagando individualmente a cada um deles, ainda que você repasse todo o valor para a agência. Então, se a agência cobrar a taxa de comissão e corretagem, você vai proceder à retenção sobre aquela prestação de serviço. E a aquisição da passagem, como se estivesse pagando diretamente a companhia aérea e assim por diante, inclusive para fins de informação nas obrigações acessórias, seja a DIF, que como a gente pontuou no programa ainda vai ser exigida mais uma vez, ou seja mensalmente na EFD-REINF. Não é o fato de você pagar tudo para a agência que você vai ou reter tudo em nome da agência ou reter só da parcela cobrada a título de intermediação. Então, esse é o procedimento. Inclusive, o ideal é que você entregue para a agência um comprovante de retenção, que pode ser inclusive o DARF. Para quê? Ou o documento de arrecadação, porque no caso da prefeitura o imposto é direcionado para os próprios cofres do município, para que a agência possa prestar contas com a companhia aérea, com a Infraero ou com algum outro terceiro que tenha prestado serviço dentro dessa relação jurídica. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Espero que o conhecimento que a gente compartilhou aqui tenha sido útil para você e peço que você continue acompanhando o nosso trabalho, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que se interessam pela matéria.
e não deixe de acompanhar os próximos programas para se manter atualizado em relação a tudo que acontece de mais importante na área tributária em nosso país. Muito obrigado a você, Gustavo, a você, Arique, e até um próximo programa. Obrigado, Alexandre, Arique. Foi um prazer estar aqui com vocês, com todo esforço para a voz sair um pouco, mas sabendo que o resultado ele é positivo. Se vocês que nos acompanham estiverem entendendo mais da matéria, estiverem sendo beneficiados disso, esse esforço aqui ele vale a pena. Obrigado, Gustavo, Alexandre. Obrigado a você que nos assiste. Até a próxima.